para falar um pouco sobre o portfólio de vocês, a gente vai entrar no case aqui Bolsonaro-Lula, mas antes disso eu queria falar uma questão sobre lastro temporal para vocês manterem a carteira de vocês. Quanto tempo vocês esperam ter o retorno? A gente vê aí, por exemplo, agora a Elizabeth, infelizmente faleceu, o filho dela demorou 70 anos para ser promovido. Tem pessoas que em 6 meses... Para ganhar valor, né? Para ganhar valor. Tem pessoa que em 6 meses não é promovida e fica chateada. Então, falando ainda de lastro temporal, como que vocês veem as teses se maturando? Às vezes uma empresa está no portfólio, cara, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. É indiferente? É indiferente. Não nos preocupa quanto tempo a empresa vai ficar na carteira ou quanto tempo ela está na carteira. A gente quer ser sócio das empresas. Então, enquanto ela estiver ganhando seu dinheiro certinho, do jeito que a gente imagina, sendo transparente, entregando os resultados que ela promete, dentro do valor que a gente considera justo, né? Vamos ficando com ela. Mesmo a cotação caindo, vocês estão acompanhando a paciência mesmo. Ao contrário, cotação caindo, fica se feliz. a gente tiver com caixa, a gente compra mais. Né? Se uma empresa que eu quero ser sócio, eu vou ficar preocupado porque a ação caiu ou não. Se eu comprava 10, eu vou comprar 7, eu vou comprar 7, 5. Desde que eu tenha caixa, eu aumento a posição nela. Zero problema em relação a tempo. Teve empresa que a gente comprou, não ficou, acho que não deu 1 ano, e a gente se desfez. Por quê? Porque a tese não se concretizou, ela foi com um caminho completamente diferente do que a gente imaginava, e, não temos uma visibilidade em ganhar dinheiro nesse papel. Tchau. Largamos o peixe no para-brisa. Largamos o peixe no para-brisa, exatamente. Né? Então, a questão é, o que a gente espera com a empresa? Né? O tempo é secundário em relação a isso. Né? Uma coisa que é importante a gente frisar, a gente não é trader de papel, então a gente não fica operando, subiu, caiu, subiu. Né? Quando o papel está chegando próximo do nosso pessoal, a gente vai vendendo. Né? Até às vezes para fazer o ajuste de posição. Se o papel subiu tanto, ele deve ter ganho um peso relativo na carteira que nos incomoda. Né? Então vamos baixar um pouquinho o caso. Teve um caso com uma empresa home, foi em 2021, né? Isso. Ela saiu de 13, foi para 38, assim, em questões de pouco tempo. Ela tomou uma proporção tão grande na carteira que a gente ia vendendo todo dia e continuava alto. Vendia todo dia e continuava alto. A gente fez de 60% da posição e continuou alto na carteira. Posição. Né? Quer dizer, então, depois o papel veio caindo e a gente foi recompondo a posição. Sim. Então, e ela está na carteira desde 17, né? O metal leve está na carteira, acho que desde quando foi iniciada a carteira. A gente vai ajustando a proporção exatamente como aquilo que o Marcos colocou. O target price é fundamental para a gente, né? Chegando, a gente começa a vender e vai ajustando a posição da carteira, a posição da empresa na carteira, né? Mas uma coisa acho que é importante a gente falar é o seguinte, né? A gente entende que o nosso fundo, né, é um instrumento, uma porta de entrada para acessar os melhores negócios, né? E tentar exatamente buscar esse valor no longo prazo. Então, né, a questão do timing, né, claro que a gente tem que colocar exatamente para dar algum horizonte, né? Então, a gente sempre fala o seguinte, olha, se você quiser investir conosco, no mínimo 3 anos. Tá? Cotista. Exatamente. Isso é importante. Entendeu? Mas, na realidade, ele percebendo qual é a forma como a gente pensa, a construção do valor, a ideia é que ele permaneça conosco. 3 anos para ter algum retorno positivo ou 3 anos com relação ao benchmark Bovespa? Porque se pegar 2010 a final de 2015 ali, a bolsa caiu o tempo todo. Pois né? A gente sempre tem que olhar existe, como a gente fala, né, dentro dessa corrida, né, que a gente almeja, né, que a gente claro que olha o nosso concorrente, né, dentro dessa maratona que é o Ibovespa, a nossa referência, a gente tem que buscar, como a gente falou, né, a velocidade média. Então, a gente vai tentar, de toda forma, independente das circunstâncias, né, macroeconômicas, né, tentar identificar aquelas empresas que realmente vão performar a contento para atingir essa velocidade média, né, que vai nos entregar o rendimento, né, que é ali o mágico, né, que é em torno de 20% a 25% ao ano, que é dificílimo, né, isso é importante ser colocado, apesar de existirem aí muitos vendedores que fazem isso em semana, né, a gente diz que peguem aí um exemplo, né, e vocês fazem isso muito bem na carteira Z, de fundos que ao longo do tempo conseguiram entregar, né, de 20% a 25% ao ano exatamente para exatamente no longo prazo. Né? Esse é difícil.